Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar juntos numa jornada bem profunda para tentar redescobrir o que significa solidão. A gente vai usar como guia alguns trechos de um texto que faz um convite. Um convite para a gente enxergar a solidão não como um ponto final, mas, quem sabe, como um ponto de partida. E para começar, vamos direto ao que interessa, com uma pergunta que, olha, com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Será que se sentir só é a mesma coisa que se sentir abandonado? A resposta para isso pode ser bem surpreendente. Então, nesta primeira parte, a ideia é desconstruir um pouco essa associação quase automática que a gente faz entre solidão e abandono. E se em vez de um buraco, de um vazio, a solidão for, na verdade, um convite para ouvir algo que o barulho do dia a dia simplesmente não deixa a gente escutar. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo está faltando. É muito, muito comum a gente ligar a solidão a uma falha, como se a gente tivesse perdido alguma coisa ou alguém no meio do caminho. Mas será que é só isso mesmo? E aqui, olha, vem a grande virada de chave. E se a solidão não for um vazio de vida, mas sim um silêncio necessário? Um espaço para a gente finalmente conseguir ouvir a nossa própria voz, que geralmente está ali, abafada por um monte de notificações, de prazos, de expectativas dos outros. Tá, mas como é que se transforma esse espaço que no começo parece tão assustador em um professor? É exatamente o que a gente vai ver agora. O texto que a gente está analisando apresenta um conceito que é fascinante, o entre-lugar. Sabe aquele momento da vida em que a gente não se identifica mais com quem era, mas ainda não tem a menor ideia de quem vai se tornar? É exatamente isso. É como estar numa ponte, sabe, suspenso entre o passado e o futuro. E o grande segredo para conseguir atravessar essa ponte é respirar fundo. É resistir àquela tentação enorme de preencher o silêncio a qualquer custo. É exatamente nesse espaço de não saber, de incerteza, que as respostas mais importantes começam a aparecer. Para ajudar a gente a visualizar melhor essa jornada, o texto usa uma metáfora poderosa. Ele nos convida a imaginar um deserto. Mas calma, não um lugar de morte. Pelo contrário, um lugar de renascimento. Um espaço de iniciação. Pensa bem, no deserto não tem distração. Não tem barulho, não tem excesso, só o que é essencial. É um convite para a gente deixar para trás todas aquelas máscaras que a gente usa no dia a dia e se encontrar com quem a gente realmente é, lá no fundo. E essa travessia pelo deserto acontece em 3 passos. Primeiro, desacelerar, para acalmar a mente. Depois, simplificar, para focar no que realmente importa. E por último, aprofundar, para conseguir ouvir o que nunca foi dito. Veja bem, não é uma provação, é uma purificação. Agora a gente chega num ponto que é crucial nessa nossa jornada. A diferença entre estar só e estar consigo. À primeira vista, parece a mesma coisa, né? Mas existe um universo de diferença entre simplesmente não ter ninguém por perto e estar genuinamente em paz com a própria companhia. É que, de um lado, a gente tem a condição externa, a ausência física de outras pessoas. Do outro lado, a gente tem uma condição interna, a presença de si. Uma coisa é sobre o que está do lado de fora, a outra é sobre o que está aqui dentro. E aí é que está o ponto. Quando a gente aprende a curtir a nossa própria companhia, a solidão deixa de ser vista como uma ausência, como uma falta e se transforma numa possibilidade. Uma porta que se abre para o autoconhecimento. Mas, claro, essa jornada toda tem seus desafios, e o maior deles talvez seja aquele nosso impulso quase incontrolável de fugir do silêncio. Quando a gente se depara com o vazio, o que a gente faz? Liga a TV? Rola o feed do celular sem parar? Manda uma mensagem para alguém? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa para não ter que encarar o silêncio. É uma reação quase automática, muitas vezes movida pelo medo. E quais são as nossas rotas de fuga preferidas? Um novo relacionamento que surge do nada, uma nova crença que a gente abraça com tudo, novas explicações, novos projetos, uma nova espiritualidade. Enfim, qualquer coisa que nos dê aquela ilusão de que estamos no controle, de que aquele vazio nem existe. Só que tem um problema. Ao preencher esse vazio às pressas, a gente acaba interrompendo o processo de aprendizado. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba repetindo os mesmos padrões que nos levaram até aquele lugar para começo de conversa. E é assim que, aos poucos, aquilo que antes era uma ameaça se transforma num mestre. O vazio deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser, na verdade, um professor. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão.
E se o vazio não estiver pedindo uma resposta? E se ele estiver pedindo apenas a nossa presença? Talvez a maior sabedoria seja simplesmente estar lá, em silêncio, e ver o que acontece.